E eu estou recebendo hoje aqui, essa manhã, ao vivo, aqui no nosso programa, o apóstolo Jair de Oliveira, nascido na cidade de Campo de Meio, em Minas Gerais, filho do seu João Fagundes e dona Edvirges, é o quarto filho de 6 irmãos, caramba, 6 pessoas ali, mais o pai e a mãe, são 8. Casado com a irmã, a dona Maria das Graças Diniz, e tem 4 filhas, a Raquel, a Carla, a Ana, a Paula e a Priscila. Já tem 6 netos aí também. Missionário, escritor, pastor, hoje preside, lidera, né, um ministério gigante, que é a Igreja Casa da Bênção. Vocês vão saber um pouquinho Casa da Bênção, o que é ITEG, o que é Casa da Bênção, como é que surgiu tudo isso aí, como é que funciona. E ele tem aí o privilégio de substituir um valente de Deus aqui do Brasil, que foi o pastor Doriel, depois nomeado apóstolo Doriel, e que partiu para a eternidade alguns anos atrás. E o apóstolo Jair é a pessoa que Deus escolheu para estar ali, assumir aí esse trabalho gigantesco que cresce assustadoramente, está em todos os estados do Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Meu bem-vindo aqui ao querido apóstolo Jair. Um privilégio te receber aqui no Conversa Entre Amigos essa manhã. Um grande abraço, pastor César, bom dia a você, toda a equipe que faz a Rádio Musical, seus milhares de ouvintes, muito grato pelo honroso convite. Tenho lhe acompanhado, né, como grande radialista, entrevistador que e é uma honra estar aqui, muito grato. Amém, legal, um privilégio para a gente aqui, para a rádio, enfim. E eu queria começar perguntando acerca da sua conversão. Como é que é? Sua família sempre serviu a Deus? Você foi apresentado na igreja quando era pequeno, não foi? Como é que é a sua história com Cristo primeiro? Vamos lá. Não, ô César, eu sou do interior de Minas, sul de Minas, criado numa família tradicionalmente católica, com presença de padres, envolvido com a igreja católica mesmo. Envolvido profundamente, né? No ambiente de muita religiosidade. Meus pais sempre foram muito sinceros, né? Naquilo que aprenderam, naquilo que criam, e nos ensinaram, né? Assim, a gente não podia sair de casa antes de rezar o terço, em família. Caramba, então era bem católico mesmo. Católico praticante. Certo. Aos domingos, por obrigação de ir à missa. E mais do que isso, eu saí do sul de Minas, fui para o norte de Goiás, para residir na casa paroquial com ele, estudar no colégio católico e exercer a função de sacristão. Rapaz, eu abria e fechava a igreja católica, tocava o sino. Com quantos anos? Ajudava 2 missas por dia. Rapaz. Quer dizer, havia fome no meu espírito, na minha alma, por Deus. E eu caminhava naquele caminho que os meus avós, meus pais me ensinaram. Até quantos anos você estava envolvido assim, nesse nível aí de abrir a igreja, fechar a igreja, tocar o sino, ajudar na missa, como é que é? Boa pergunta. Isso, graças a Deus, durou pouco. Até os meus 16 anos. 16 anos, né? Com 16 anos eu volto para Três Pontas, eu morei em Goianésia, tudo isso como sacristão, estudante, residente na casa paroquial, foi em Goianésia. Mas Goianésia não é Minas, né? Não, é norte de Goiás. Norte de Goiás, certo. E com 16 anos eu retorno para Três Pontas, né? Tive lá uma desavença com o vice-pároco. Meu tio era o pároco-chefe, né? Ah, é? Havia vários padres com ele, e ele viajando, tivemos um desentendimento, já era a mão de Deus, né? Falou, eu então adolescente, mandou embora, eu fui para Três Pontas. 3 meses depois do meu regresso para a minha cidade, a Casa da Bênção, essa igreja, abriu uma congregação a 200 metros da casa humilde, do casebre, que não tinha nem energia elétrica, piso de terra batida. Que vocês moravam. E chega lá um missionário enviado pelo então pastor missionário Doriel de Oliveira e abre a igreja a 300 metros da minha residência.
E como é que é? Como é que é o relacionamento de vocês com crente na época? Falava que era crente? Ah, meu irmão, a gente tinha ojeriza. A minha origem, morava uma família da Assembleia de Deus, eu lembro disso, de frente à nossa casa, e a gente fazia provocações, né? Molecada, né? Ah, uma molecada. Moleque, enchendo o saco do pessoal lá. Pegava uma estatuazinha da Aparecida, de outros santos. Olha aqui, a nossa fé é essa, não sei o que e tal. Mas aquilo começou a marcar, porque eu lembro de um hino que eles cantavam da harpa. Veja como Deus trabalha. Eu não lembro o número do hino, mas é da harpa. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todo o pecado seu. Venha a Cristo que ele te reveste com o dom celeste do consolo. Rapaz, Caramba, e foi entrando ali. eu na prática do catolicismo, da idolatria, mas aqueles irmãos cantavam. E aquilo ficou. Você vê que eu memorizei parte dessa canção. E ficou. E ficou. Nós estamos falando de que ano aí, da sua Nós conversão? estamos falando do ano de 69. 69. Fins de 69. Aí o missionário... Aliás, início de 69. Início de 69. Fevereiro de 69. Porque o pastor Doriel era muito também chamado de missionário na época, né? Isso. Ele começou esse trabalho lá. Quem foi o pastor que foi para lá? O senhor lembra? Lembro, como esquecer, meu pai na fé. Missionário, o pastor João Batista. E como é que foi? Que abriu 3 Corações, Varginha, 3 Pontas, e foi um instrumento de Deus. César, naquela ocasião, cura divina, libertação era novidade no Brasil. Nós estamos falando de uma época que o Brasil não tinha 2% da população evangélica. É isso aí. E esse homem entrou, né? Rádio Clube de 3 Pontas, É meio-dia, com um programa intitulado A Voz da Salvação e Cura Divina. E você ouvia o rádio? Aí você Ouvi foi pelo rádio que você descobriu o programa. Aliás, minha irmã foi primeiro, recebeu o milagre de Deus, chegou em casa e disse: Jair, eu fui ali, tem um pregador, ele orou por mim, e olha, eu tinha um lombinho, né, um caroço volumoso no braço. E ele ungiu, orou, e o caroço sumiu. O caroço sumiu. Até rimou, né? Orou, ungiu e o caroço sumiu. E ela disse: vai lá pra tu ver, tem uma multidão. E a galera ia, todo mundo. Cai endemoniado, doente é curado, pessoas expelem enfermidade. Eu falei: o que é isso? Eu com 16 anos, recém-chegado de Goianésia, acostumado com aquela prática tradicional do catolicismo, fui lá ver. Naquela época muita coisa era em latim também, né? César, quando eu cheguei, era um galpão, 3 Pontas, sul de Minas, grandes produtores de café, era um armazém que armazenava milhares de sacas de café. Ele havia alugado aquele espaço, pintado, improvisado, e através do rádio. 2.000 pessoas por culto, aos domingos à tarde. Quando eu chego, meu irmão... Hoje isso não acontece mais assim, desse jeito, é difícil. Não, dessa forma não, né? Jeito, Nessas proporções não. Fiquei na porta, desconfiado e tal. Primeira vez que eu ia ouvir um pregador evangélico. Quando ele começou a pregar, João 8,32. Ele não falou mais que 10 minutos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E fez uma breve explanação. O Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, veio ao meu espírito e gerou vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No meu espírito, até então amortecido pelo pecado, pela iniquidade, como diz a palavra. Nem que ficou pregando muito. Não. Nem ficou. E eu vi sinais, prodígios, maravilhas. Aquilo me impactou. E o Espírito de Deus naquele dia me selou para a salvação e para o serviço. E quando você chegou em casa, seu pai gostou da ideia? Não, aí foi uma guerra, meu irmão. Aí cumpriu literalmente o que o Senhor Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Trazer filho contra pai, pai contra filho. Isso aí. Não é? E você viveu isso aí? Vivi intensamente. Quanto tempo? Uma família católica, Carola, de onde nós vimos. Eu e meu irmão, que hoje é pastor em Salvador, Daniel de Oliveira. Né? Fomos tocados por Deus, impactados e chamados pelo Senhor. Aí houve uma revolta na família. Meu pai ficou revoltado. Você chegou lá e falou já que era crente ou não? Não, eu cheguei dizendo: olha, eu fui assistir um culto, aconteceu algo extraordinário no meu interior, eu não entendi ainda. Que eu nunca vi, que se tratava. Que na igreja católica não tem, não tinha. Né? O meu irmão também converteu. O padre, meu tio, quando soube, foi o nosso maior inimigo. Ele ficou violento.
Meu irmão era mais Ele novo. era o padre da cidade? Eu tinha 16? Não, ele era de Goiás, né? Mas indo a Três Pontas, né? Muitos contatos. Sabe o que ele fez com meu irmão? Eu com 16 anos, ele com 14. Ele pegou o Daniel, né? Chama Daniel de Oliveira. E levou o Daniel para o Rio de Janeiro. Usou das amizades que ele tinha e disse assim, esse garoto é um garoto inválido e precisa interná-lo em um colégio. E colocou o Daniel no colégio interno. Ele queria desconverter o seu irmão. Desconverter, né? Ele perguntou ao meu irmão, e aí, você diz que agora é protestante? Ele disse, não, senhor, eu estou seguindo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o padre ficou violento, agrediu ele, espancou ele. Caramba. Era um homem assim, muito Ele era seu tio porque ele era irmão de quem? Irmão do meu pai. Irmão do seu pai. Irmão do meu pai, né? E como que foi lidar, então, com seu pai nos próximos meses aí pra frente? Foi muito difícil. Eu estava estudando. Muita discussão. Lendo a Bíblia, ele chegava, você está com esse livro podre na mão? E tirava da minha mão e jogava a Bíblia para lá. A gente ia para o monte naquela época, né? Durante o dia, orar, buscar a Deus. Aquilo para ele era uma ofensa. Uma coisa. E você novinho, você já era solteiro? Solteiro, 16 anos. Molecão. E como é que foi essa história de você começar assim, não ter apoio em casa? E aí, o pastor que te ajudava, como é que era? O pastor João Batista foi o meu discipulador, né? Ele orava comigo, orientava, Jair, é assim mesmo, olha o que diz a palavra, né? Mas persevere, Deus tem um plano, né? E trabalhou comigo isso. E eu resisti a oposição do pai, a oposição da família e perseverei. Sua mãe também era contra? Ela Minha mãe, mais... nessa ocasião, já tinha falecido. Já tinha ela falecido. partiu muito cedo, com 42 anos, quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Que pena. Né? Mas aí eu... Então era o pai mesmo que... Eu comecei a auxiliar na igreja, veja bem, espontaneamente... Né, tocado por Deus. Se tinha auxiliado na igreja católica, agora na igreja evangélica, põe meu nome aí, eu quero também. Aquela multidão, eram cadeiras soltas, eu lembro disso, quando terminava os cultos, eu ia lá, juntava as cadeiras, arrumava direitinho. Comecei a fazer o trabalho de diácono, lavava o banheiro. Quando o meu pastor chegava, eu lembro, ele tinha uma Kombi de 2 cores, chegava com uma pasta na mão, eu espontaneamente ia lá, pegava a pasta dele, ajudava. Ele assentava, eu ficava lá com as mãos para trás, esperando as suas ordens. Esperando que ele caía endemoniados, eu ajudava a segurar aquelas pessoas que ficavam violentas, agressivas e tal. Gritando, esperneando lá e tal. E eu auxiliando. Uau. Sem nenhuma pretensão. E seu pai não ia, não frequentava? Não, poucas vezes, né? Mas na medida que eu fui perseverando, ele foi diminuindo a pressão. Ele começou a ver transformação. Começou a ver algo de bom, de maravilhoso, né? Não só da nossa parte, mas testemunhos de pessoas que ele conhecia, que passaram a frequentar aqueles cultos e que foram libertos, transformados, tiveram as suas vidas mudadas. Nós estamos falando de uma época onde, dependendo da situação, pregar numa praça dava problema, né? Exatamente. Né? Dava problema. Aí depois, se você me permite... o meu pai na fé sai de Três Pontas, ele ficou lá 1 ano apenas, né? Tempo para gerar uma igreja. Caramba. E foi para Varginha. Né? Varginha, cidade maior, tá? Varginha, exatamente, a princesa do sul de Minas, isso, né? Cidade bem maior. E me convidou para ir. Eu nem batizado nas águas era ainda. Eu passei 1 ano sem ser batizado nas águas, auxiliando, já orando pelos doentes, já expulsando demônio. Trabalhando tipo como um diácono lá já, mas sem ser batizado. Discipulado por ele na prática. Aí ele vai para Varginha e me convida. E eu deixo a minha casa em Três Pontas e vou com ele para Varginha. Vai morar com o pastor? Morar com o pastor, na casa dele. E foi outro impacto em Varginha. Multidões e multidões. Ele era um homem de comunicação. Eu fui gerado em estúdio de rádio. Por isso que eu gosto muito da comunicação, das mídias, sempre. Que legal. E Varginha, nós vivemos uma experiência dramática. Né? Aquela época, quando chegava um pregador, e a cidade era abalada, e multidões, a religião tradicional dominante no Brasil se levantava. A catolicismo era dono das cidades, né? Eu sou dessa época, viu, César? Os fazendeiros. Eles acionavam lá
Os promotores Polícia. faziam denúncias, né, de curandeirismo. Isso. Quer dizer, você orava, Jesus curava e dizia que você era curandeiro. É Jesus que cura, nós estamos aí. apenas cumprindo a palavra. E pra deu quem problema crê. para você isso aí? Deu problema sério. Ele foi preso, eu estando ao seu lado, auxiliando, eu também fui levado. Preso também. Com 17 anos. Que nessas alturas eu converti com Foi 16. parar na cadeia, na delegacia e Na tal? cadeia. 11 dias. 11 Uau. dias. Ele ficou, na ocasião, 2 meses. Aí você ficou 11 dias e ele Eu continuou. fiquei 11 dias, né? Eu fui E como é que foi solto. essa experiência e de ele ficar continuou. preso, cara? Meu irmão, foi dramática. Dramática. Alguns dias na cela e outros dias na sala livre, né? Vendo e ouvindo coisas horríveis naquela delegacia em Varginha, né? Bêbados que ali chegavam, que eram espancados e coisas horrendas. 11 dias é tempo pra caramba, né? 11 dias é Exatamente. muito tempo pra você ficar preso. Agora, o mais dramático é que no final desses 11 dias, o juiz, para me liberar, chamou meu pai. Eu era de menor. A polícia, a prisão era ilegal, arbitrária. Chamou meu pai. Eu lembro da imagem, na minha autobiografia eu conto isso. Juiz assentado na cabeceira, meu pai de um lado, eu do outro, preso 11 dias pelo crime de estar pregando o evangelho, né? Eu de menor, orando pelo povo ao lado do meu pai na fé. E eu lembro das palavras do juiz até hoje. O que ele falou? Ele olhou para o meu pai e disse assim: tu és um velho irresponsável. Tu está deixando teu filho entrar por um caminho que ele vai apodrecer no fundo de uma cadeia. Está acompanhando esse curandeiro, esse pastor chamado João Batista, e desmoralizou meu pai. Meu pai, um homem humilde, mãos calejadas, nunca tinha entrado em uma delegacia, né? Foi ali humilhado, envergonhado, e naquele dia o juiz me liberou. E você não podendo falar nada, né? Moleque, também Nada. novo, também pequeno. Aí nós tomamos o ônibus da empresa, eu lembro até o nome da empresa, Santa Terezinha, de Varginha para Três Pontas. Meu pai calado, eu sentado. Ele olhou para mim. Seu pai que te tirou, então ele foi lá pra te Foi lá, o juiz mandou chamá-lo. Pra poder te liberar, tinha que ter o pai. Para me liberar, exatamente. Aí no retorno, César, isso me marcou muito. Meu pai olhou para mim e falou: e aí, Jair, gostou do que você fez? Olha que vergonha. Não é? Você vai deixar ou não vai esse negócio de Bíblia, de Jesus? Eu olhei para ele e falei: pai, o senhor não entende o que ocorreu comigo. Jesus entrou na minha vida, me salvou, me libertou, me chamou para ser um pregador. E não são 11 dias de prisão, de perseguição, que vai matar essa chama. Os apóstolos foram presos, humilhados, espancados. Isso faz parte da jornada. Se Deus permitiu, mas um dia o senhor vai compreender. Uau. E perseverei pela graça de Deus, não porque eu seja o bom, o tal, o super-homem, não. Mas com 17 Era um anos, chamado tem essa muito clareza. forte, sabe, César? E com o correr do tempo, meu pai foi percebendo isso. E depois ele não chegou a se converter, se batizar. Mas eu preguei muito para ele. E aí ele pediu oração. E mudou totalmente o seu conceito. Você foi preso outra vez, não? Fui. Foi de novo? Aonde? Aonde você foi preso? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Isso, 1970. Pelo mesmo motivo também? Pregando. Conselheiro Lafayette, veja bem, com 18 anos. Quer dizer, Varginha com 17. Sua ficha estava crescendo. Com 18 anos, e Conselheiro Lafayette, né? A nossa base nessa ocasião era Juiz de Fora. O meu pastor nessa ocasião era o Wilson José Ribeiro, que está vivo e atuante, com 80 anos de idade. Que beleza. Lá em Juiz de Fora. E eu fui para Lafayette. Resultado de uma visão, arrebatamentos, profecias. Eu sei que você crê nas manifestações claro sobrenaturais. Né? Por uma direção de Deus, eu fui de Juiz de Fora para Lafayette, com 18 anos.
para começar um trabalho pioneiro. Aí já não era mais com meu pai na fé. Aí você ia plantar a igreja. Plantar a igreja. A primeira igreja que Deus permitiu que eu plantasse. Uma cidade extremamente católica, tradicional. Entrei no rádio. E você com 18 anos, Com 18. Com 18. Chega lá no rádio e fala, quero um horário aí e tal, isso aqui. Tudo pela fé. Na época já não tinha a estrutura que temos hoje, E né? é tudo no AM, né? Na época, isso aí, tudo aí. Tudo AM. Exatamente. Lá no famoso bairro Carijós, rádio, parece que clube de Conselheiro Lafayette. 1 hora de programa. Né? E final de 30 dias, alugamos um salão, improvisamos com cadeiras, anunciamos através do programa de rádio e Jesus começou a operar maravilhas. E houve uma explosão de multidões. E isso, como aconteceu em Varginha, aconteceu na Mesma coisa, não tinha muito obreiro, não tinha nada, só na cara e coragem, chegava lá, alugava e mandava ver. Exatamente. E pela fé, crendo que Deus ia mandar o povo ia ser salvo, liberto, abençoado, iam ofertar Ia espontaneamente. contribuir para conseguir pagar o aluguel e o rádio. Pagar o aluguel pela fé, meu irmão. É isso aí. Hoje a gente tem uma estrutura, a gente fica olhando assim, meu Deus, como Deus honrava e honra. Mas, aí, mas hoje tem muito pastor Nutella, né? Porque aí ele fala, quanto que é, tem que ver, não sei o quê. Antigamente esse não, irmão. Você vai ou você não vai. O apóstolo Doriel, que nos discipulou, ele dizia assim, meu irmão, muitas vezes você só tem o dinheiro da ida. Você não tem da volta. Bota a fé em ação. É isso aí. Essa expressão dele era muito comum. Fé em ação, Deus vai suprir. Aí lá, você começou esse trabalho e você foi preso lá, igual o seu pastor na outra? Exatamente. Conselheiro Lafayette, eu lembro do dia, nós estávamos lá na Marechal Floriano, grande salão, domingo à tarde, uma multidão, né? E de repente eu percebi a presença de um senhor moreno, de terno, alguns policiais, falei, olha... Naquela época terno, ou é advogado ou era crente. Ou era delegado. O delegado é polícia, alguma coisa. Aí eu falei, olha, os policiais também vieram receber a oração da fé, que benção. Mas aí, meu irmão, deu voz de prisão, recolheu Bíblia, e envelopes e todo o material ali, literaturas que a gente tinha e tal. Rádio Patrulha na porta, ligaram o uau-uau. Meu Deus, teve sirene e tudo mais? Exatamente. E me colocaram junto com o obreiro que me auxiliava, eu com 18 anos. Multidão circulou a Rádio Patrulha para impedir que ela saísse, mas aí eles jogaram para cima e me levaram. Levaram e foi terrível. E aí quantos dias ficou? Não, ali foi pouco, foi um dia só, 48 horas. 48 horas. Mas com muita violência, com muitas ameaças. O obreiro que estava comigo foi espancado. É porque na outra vez, o outro pastor era o principal, né? Agora aqui... Agora eu estava só. O líder já era eu com 18 anos. Vem em cima de você agora. Tiraram minha cinta, gravata, aquela simplicidade, tal, calça larga caindo, eu segurando. E depois de tantos palavrões, tantos impropérios, aí o delegado gritou, cabo! O cabo veio, mete esses dois no xadrez. Ele perguntou, qual cela, doutor? Bota os dois na égua. Égua? É o quê? Égua. É o nome de uma célula? Sabe o que tinha nessa égua? Não. Devia ter uns 20 centímetros de lama, uns 4 ou 5 bêbados caídos em cima daquela lama, e nos julgaram lá. Noite toda, até o outro dia, às 18 horas. Lá dentro nós oramos, lembramos de Paulo e Silas, coração ligado, aquela pureza de propósito. Né? Não havia nenhuma outra intenção, senão pregar o evangelho, ganhar almas por um chamado profundo. No outro dia, o advogado da igreja esteve lá, né? Partiu agora, Ivo Silva, de saudosa memória, foi de Belo Horizonte a Lafayette. Para soltar vocês lá. Para nos soltar. O delegado disse, vocês vão embora da cidade, quis nos expulsar. Eu falei, não, nós temos liberdade de culto no Brasil. Eu era jovem, mas já tinha uma certa percepção, entendimento das coisas. Perseveramos, ganhamos uma multidão. Com 18 anos, deixamos um templo construído. Fiquei por lá 2 anos. E de lá, Deus me mandou para São João del Rei. Foi outra parada dura. Como é que é naquela época? O pastor Doriel, na época pastor, né? Ele
Como que é? Ele te mandava para os outros lugares? Chegava e falava assim, ó, tal cidade. Como é que funcionava? Sim. O apóstolo Doriel, o governo da nossa igreja é o governo episcopal, né? Patriarcal. Ele, como líder nacional da igreja, ele designava, né? Ou você tinha um comando de Deus, uma percepção do Espírito, chegava à liderança, porque a gente aprende que Deus chama, o ministério confirma e a igreja envia. É isso aí. Né? Deus é um Deus de ordem. Ninguém sai por aí por alta recreação. Não é verdade? Então, às vezes partia dele, às vezes partia da gente a visão, a percepção, comunicava com ele, ele orava, a diretoria, o presbitério confirmava e enviava. Fora Conselheiro Lafayette, quais os lugares que o senhor já foi começar um trabalho? Trabalho pioneiro, São João del Rei, né? De São João del Rei, Governador Valadares. Opa! Né? Só aumentando na cidade, só... Toda a região do Vale do Rio Doce, do Vale do Aço, não tinha nenhuma igreja. Hoje nós temos por lá mais de 300 igrejas naquela região de Minas. Uau! Né? Valadares para Goiânia, capital de Goiás. Não tínhamos nenhuma igreja da nossa denominação. O pastor Doriel ficava onde nessa época? Nessa época ele já estava em Brasília. Mas ele começou aqui em São Paulo, né? Ele começou em Belo Horizonte. Ele começou em São Paulo. Na verdade, ele é paulista, ele é de Araraquara. Então, isso. Né? Ele começou por aqui, né, com Brasil para Cristo. O pastor dele era Manuel de Melo, não sei se você sabe disso. Isso, claro. Ele foi para Belo Horizonte pelo Brasil para Cristo na ocasião, né? De Belo Horizonte para Brasília em 1970. E essa veia para o rádio também, acho que tem também um pouco do Manuel de Melo, porque o Manuel de Melo também era... A genética, né? A genética espiritual. E aí... o João Batista, que me ganhou, ele era perito, o homem era impressionante na comunicação. Foi um dos pioneiros, né, nessa área. Que legal. E aí o senhor já foi para... Então, Goiânia, o que mais? Onde o senhor foi? Goiânia, a gente plantou igreja em todo o estado de Goiás, né? Avenida Goiás, 1701. Isso em 70 Lafayette, 72 São João del Rei, 74 Valadares, 75 Goiânia. Chegava na cidade, ia pro rádio, começava um programa lá, mesmo esquema. Mesmo. Depois ia primeiro rádio, depois prédio. Primeiro rádio, comunicação, ganhava-se audiência, muitos testemunhos, mensagem de fé, oração pelo povo, né? Alugava-se um espaço, comprava-se cadeira, outros lugares começava sem cadeira. O povo em multidão mesmo. De pé, César. Caramba. A fome, o desejo por algo concreto de Deus. E naquela época não tinha, tipo assim, você tá lá não sei aonde, microfone, tem que vir aqui em São Paulo comprar, porque nem todo lugar vendia microfone, porque hoje em dia todo lugar você acha microfone, né? Antigamente, pra que ia ter microfone? A igreja católica não usava. Eu usava aquela caixa Janine, lembra? Isso, exatamente. Com muita microfonia e tal. E o irmão no violão lá, brem, vai embora. E às vezes até sem instrumento. Usava o instrumento de 10 cordas. Que é as palmas. Salmo 47, aplaudir o Senhor com palmas. Corinhos, seleção de corinhos. Uau. Você lembra disso? Você chegou a participar disso, não? Eu não peguei essa época. A sua origem foi outra. A minha origem foi da década de 90 pra cá, já é Nutella também. Quando o senhor se converteu, quantas igrejas tinha a Casa da Bênção? Boa pergunta. O senhor sabe? Olha, precisamente não, mas eram algumas dezenas apenas, talvez umas 40, 50 igrejas. Porque a igreja tinha quantos anos? Naquela época tinha 64 para 69, 5 anos. Então... Estava mais em Belo Horizonte. Mais em torno do região do sul de Minas, Vale do Aço tinha alguma coisa ali, Coronel Fabriciano. Acho que nem isso, tinha umas 40, 50. Entendi. Então, peraí, o senhor nunca foi de outra igreja? O senhor se converteu? Não. Né? Converti. O que é ITEG? Por que fala ITEG? Por que fala Tabernáculo Evangélico? Como é que é a história? Boa pergunta. ITEG é abreviatura de Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Esta é a razão social. Casa da Bênção é nome de fantasia. Né? Começou no Rio de Janeiro. As pessoas iam muito à igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus e eram abençoados, e começaram a dizer: aqui é uma casa da bênção, aqui é uma casa de bênção.
E aí o nome aí pegou. a gente incorporou no estatuto como nome de fantasia. Nome fantasia. Mas a razão social é ITEG, Igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus. Mas popularmente é Casa da Bênção. E na época que o senhor se converteu, já falava o Casa da Benção? Não, era tabernáculo. As congregações a gente chamava de tabernaquinhos. Carinhosamente era assim Belo Horizonte. Tinha a sede lá, Carlos Prates, que é o na Rua do Patrocínio. Era o grande, a mãe. Exato. E as filhinhas eram tabernaquinhos. Entendi. E aí o nome foi pegando, então, Casa da Bênção. Isso. Como é que foi? Como é que o senhor se aproximou? Porque o senhor não se converteu pela sua história aqui, não é ali junto com o pastor Doriel, né? Não. Como é que o senhor se aproximou do apóstolo Doriel depois? Bom, eu converti em Três Pontas, conforme narrei, né? Na instrumentalidade, meu primeiro discipulador, meu pai na fé, foi o pastor João Batista. Nós tínhamos o pastor José Roberto em Três Corações, que hoje está vivo e ativo lá em Valadares. O João Batista não é vivo mais. Não. Partiu para o céu, foi para a glória. E o missionário o pastor José Roberto, muito ligado ao então missionário Doriel de Oliveira, em Belo Horizonte, né, depois da prisão de Varginha. Isso. Eu voltei para Três Pontas, né, aquele momento de muita crise, de pressão ainda da família. Aí o José Roberto e Jair, vamos comigo para Belo Horizonte. A sede então era em Belo Horizonte. Mas nessa época o senhor já tinha consagração ministerial ou ainda não? Ainda não. Era o irmão da igreja, ainda era não. um crente só que estava trabalhando. Batizado nas águas apenas, a meu pedido. Eu fui de Três Pontas a Três Corações, na casa do José Roberto, e disse, olha, irmão, está escrito, quem crê e for batizado será salvo. E eu creio, estou pregando, orando pelo povo, não fui batizado nas águas ainda. Ele falou, mas Jair, não tem batismo marcado. Falei, não importa, eu só volto depois que você me batizar. Aí fomos lá no Rio Verde, eu e ele, e me batizou. Assim que o senhor foi batizado? Assim. Então? E aí ele me convida para ir para Belo Horizonte. O senhor já era batizado com o Espírito Santo? Não. Aí não. Vou contar isso. Você estava orando e Deus fazendo maravilha e tal, o senhor não era nem batizado nas águas, nem no Espírito Santo? Nem nas águas, nem no Espírito Santo. Olha como... E nas águas foi desse jeito. E como é que foi o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo foi em Belo Horizonte, na residência do missionário Doriel de Oliveira. Lá na Castro Alves, na rua... Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. Cheguei, ele me apresentou ao missionário Doriel, muito vivo, dinâmico, né? Muito enérgico. Eu, um menino humilde, tímido, lá do interior, retraído, na casa dele. Aí, naquela madrugada, o pastor Wilson e também José Roberto me chamaram e disseram, Jair, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não. Você crê? Creio. Aí abriram para mim a palavra, lá em Lucas, né? Jesus disse, qual pai dentre vós que se o filho pedir pão vai lhe dar uma pedra, se pedir peixe vai dar um escorpião, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Foi assim prático, você crê, creio, o batizador é Jesus, ele está aqui, você crê, creio, então peça agora. E eu tomei pela fé, recebi pela fé, e naquele dia... Lá na casa do pastor? Na casa dele. Fogo de Deus, a glória de Deus me envolveu. Nunca mais a minha vida espiritual foi a mesma. Né? O amor pela palavra, por Jesus, né? Revelação de Deus, rema que está por trás da letra e do papel. E aí eu recebi a unção para dinamizar, né? O trabalho, o ministério que estava nascendo. E aí como que o senhor começou a andar mais perto do apóstolo Doriel? Sim, porque aí eu fiquei em Santa Luzia e Vespasiano, sendo acompanhado pelo bispo hoje, Wilson. Vespasiano de Santa Luzia, não sei se você conhece, é a região metropolitana de Belo Horizonte. E tinha culto, reunião de liderança em Belo Horizonte todas as segundas. Eu ia de Santa Luzia, Vespasiano com Wilson, para Belo Horizonte. Então você pertencia às igrejas mais da grande BH, né? Exatamente, fiquei esse período lá. E a aproximação com o missionário Doriel se deu nessa ocasião. Todas as segundas nós estávamos lá. Na verdade, a minha aproximação, a minha convivência maior foram com João Batista, que me ganhou para Jesus, o Wilson e depois Doriel de Oliveira. Foram 3 homens que marcaram muito a minha vida, o meu ministério. E aí, desse batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, que o senhor teve que pedir, e o batismo com o Espírito Santo, como é que foi para ser consagrado, a vida ministerial? Sim, eu continuei auxiliando, né, espontaneamente. Eu não tinha ainda nenhuma consagração ministerial.
Era irmão? Não, a primeira foi quando eu fui para Lafayette. Tudo isso que eu estou te contando foi anterior a 1970. Perdi agora. 2070. Não, 1970. 1970, tudo isso foi anterior. 1970, quando eu fui para Lafayette, eu fui ungido a evangelista. Evangelista. Direto. Direto. Não foi diácono, não, foi evangelista direto. Diácono eu era na prática, mas não chegou a ter uma assunção, não. Caramba. E como é que era a questão de organização, cara? Uma igreja crescendo nessa velocidade, porque a minha experiência de Assembleia de Deus é diferente e tal. Como é que era a parte de organização? Tipo assim, tinha relatório, livro, não sei o quê. Como é que funcionava? Sim. Sem dúvida. Nós tínhamos e temos até hoje, né, aquilo que nós chamamos de Supremo Conselho, SCT, Supremo Conselho do Tabernáculo. Né? É a diretoria nacional, nós trabalhamos assim até hoje, com as superintendências, hoje são 76 superintendentes, né, e debaixo da cobertura deles, milhares de pastores. Na ocasião, nós já tínhamos, claro, não com uma estrutura tão boa como essa, mas já tinha a igreja, exatamente, ela é organismo esse e organização. Desenho é o mesmo, só foi melhorando. Organismo vivo, mas também instituição e que precisa ter e tem, e sempre teve, né, seu lado estrutural, organizacional. E quando é que foi nessa vida toda, nesse começo todo aí, como é que o senhor conheceu a Dona Maria, meu irmão? Que momento foi isso aí? Porque tudo isso aí você já era solteiro, novo e já na obra. Como é que foi essa história aí? Olha, isso aí é impressionante. Quem encontrou quem aonde? Quando eu abri a igreja em Conselheiro Lafayette, a família dela foi uma das primeiras famílias que eu ganhei para Jesus, né? Oriundas lá da Umbanda, da feitiçaria e tal. Quando eu fui preso em Lafayette, a minha esposa, hoje casada há 47 anos, ela foi uma das duas pessoas que foram lá na cadeia e levaram para mim uma quentinha. Olha, começou aí. Você acredita nisso? Acredito, começou aí. Ela já estava de olho em mim, viu? Ela queria ganhar. Eu, jovem pregador, com 18 anos. Ela era nova convertida, então? Nova convertida. Ela se converteu nesse trabalho aí. Minha filha na fé. Ganhei ela para Jesus, depois ganhei. Então ali começou o relacionamento ali, o namoro. Aquela época a gente levava a coisa muito a sério. Eu fui obreiro solteiro 8 anos sem namorar com ninguém. Né? Eu sabia que tinha ela e outras com aquele interesse. Né? Eu jovem, pregando, multidões, aquela coisa de atração natural. Mas eu fui discipulado pelo Wilson de uma forma muito séria. Namorar para quê? Se você não tem intenção, nem condição de casar, agora vai ficar... Você vai dar evasão à carne e vai perder a glória de Deus, a presença, a unção, aquele temor. Né? E ela me namorou sozinha esse tempo todo. Quando eu era pastor em Goiânia, veja o tempo. Caramba! Que veio no meu coração. E não é pertinho também, né? Com clareza que era ela. Aí em 6 meses, ô César, em 6 meses, encontramos umas 3 vezes, ficamos noivos, casamos. Uau! Foi uma direção de Deus. E a família dela servindo na igreja ali de Lafayette. De Lafayette. Né? Caramba! E ela está nos ouvindo. Em 6 meses? Está nos ouvindo lá em Vitória do Espírito Santo. Então, minha irmã, Deus abençoe aí. E a quentinha valeu a pena. Virou um banquete. Exatamente, a quentinha ali foi um investimento sábio. Foi. Glória a Deus. E como é que... Cara, então você passou a vida plantando igreja? A vida toda. Desde os meus 17 anos. Qual foi a última igreja que você plantou? Bom, deixa eu te contar. De Goiânia a gente foi para o Nordeste. Né? Você me perguntou a trajetória. A gente fez Lafayette, São João del Rei, Governador Valadares, Goiânia, né? E de Goiânia para Recife. Naquela época não tinha nenhuma igreja da Casa da Bênção em nenhum dos 9 estados do Nordeste. Começamos por Recife. E o senhor que levou para o Nordeste? Sistema Globo de rádio na época. Chegamos em Recife com 10 minutos. 6 da manhã, 10 minutos. Meio-dia e 10 minutos, 17 horas. Alcançamos 3 públicos. Era 10 minutos para fazer. Uma palavra rápida, uma oração, um testemunho. E aí anunciamos no espaço neutro.
Atlético Clube dos Amadores. A multidão em Recife. A igreja nasceu lá, de lá espalhou hoje para os 9 estados. Hoje nós devemos ter no Nordeste, o bispo Palarone está aqui, o nosso coordenador aqui em São Paulo, inclusive me substituiu quando eu saí de Recife para Vitória do Espírito Santo. Hoje no Nordeste a gente deve ter, sem exagero, 400, 500 igrejas. Quase 600, oriundas daquela sementinha. Caramba, de Recife, que começou ali em Recife. Espalhou. Primeiro programa o senhor que fez lá? Primeiro programa eu, Jaime Caeiro, que é um dos pioneiros, que está lá até hoje. Eu fiquei em Recife na época 13 anos. Uau. E de lá, por uma direção de Deus, depois de 2 dias de jejum, oração, não para sair, eu pensava que ia viver lá até Jesus voltar, aqui, ou até eu partir. Aqui eu vou até o fim. Aqui. Exatamente. Mas aí, 2 dias de jejum e oração, buscando renovo, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração, né? Novo território, nova geografia. Eu deixei tudo, César. Tudo. Na época era mais de 40 igrejas. Nossa sede lá que ele herdou, né? Pastoreou lá durante 8 anos, muito grande. Milhares de membros. E do zero, né? Ali você foi do zero. Do zero. E aí fui para o estado do Espírito Santo para começar tudo outra vez do Quanto zero. Tempo você ficou lá no Recife? Recife, 13 anos. Os meninos nasceram onde? Uma é Goiânia e as 3 outras pernambucanas. Uau. Meu Deus, 13 anos. 13 anos. Os meninos falavam igual nordestino também. Ah, exatamente. Eu pensei que ia viver lá o resto da vida. E aí depois você foi para o Espírito Santo? Espírito Santo. Lá já tinha igreja? Não, começamos também do zero. Mas você foi direto para Vitória? Direto para Vitória. Lá entramos na TV, SBT local. Direto na emissoras de rádio, isso. Que ano? Aí a gente está falando de Na ocasião, a gente gravava programas em Recife, na TV. Na época, aquelas fitas grandes, o Matic, mandava pelo avião. Meu Deus. E uma pessoa nossa lá em Vitória pegava aquela fita, levava para o SBT, exibia. Com 30 dias, começou então a chover. Então você começou a plantar em Vitória do Recife? Do Recife. Recife é a igreja mãe da igreja do estado do Espírito Santo. Igreja missionária. Vai entender esse negócio. Os primeiros programas, ofertas voluntárias, eram do povo pernambucano, patrocinando lá. Até que a igreja nascesse, crescesse e tivesse primeiro autonomia. Culto lá o senhor que fez também, lá em Vitória. Primeiro culto. 30 dias de televisão, de rádio. Chamamos para o ginásio Wilson Freitas. Tivemos lá o primeiro culto com mais de 4.000 pessoas. Uau. Sim. Na época, já, o pastor Duriel já era apóstolo? Chamado de apóstolo? Não, né? Já era chamado de apóstolo. Nessa ocasião de Vitória era. E ele ia lá? Como que é? Sim. Aí você fazia um evento grandão, ele ia. Goiânia, Recife, né? Sempre o honramos. Eu caminhei com ele 45 anos como vice-presidente dessa igreja. Mais tempo do que Josué com Moisés. É isso mesmo. Josué caminhou 40 com Moisés. É isso aí. Eu caminhei com o apóstolo Doriel 45 anos. Né? Sempre servindo com a melhor intenção, coração puro, em prol do crescimento do reino. E quantos anos no Espírito Santo? O Espírito Santo tem 32 anos. O senhor ficou não, o senhor está até agora, né? Estou até agora. Nós estamos fazendo aí uma transição. Na verdade, fala baixo. Eu tenho residência lá e aqui. Eu continuo pastor lá. Atenção, Uau. Estado do Espírito Santo, eu continuo com vocês. E lá no Espírito Santo são quantas igrejas hoje, mais ou menos? Nós temos lá 52. Né? Temos centro de convenção grande, temos a sede própria, muitas igrejas espalhadas na Grande Vitória, no interior. Que trabalho, cara, que trabalho. Como é que foi a partida do apóstolo Doriel para vocês? Foi dramática, irmão. Esse modelo de liderança, né? Outros que a gente respeita, Manuel de Melo, Davi Miranda, Doriel de Oliveira, verdadeiros patriarcas. É isso aí. Homens que trabalho apostólico. Oraram, jejuaram trabalho muito. Apostólico. Trabalho apostólico. Plantando igreja. E nós todos fomos gerados por ele, discipulados por ele, né? Filhos. Quando ele adoeceu, ele sofreu muito. Ficou 3 meses na UTI. Estive lá várias vezes, né? Foi um choque muito grande. Ele consciente ainda? Ele ainda consciente. A gente conversava, né? E quando ele partiu foi um baque. Um baque. Muito duro, muito duro. Até hoje, quando a gente vai a Brasília, especialmente, tudo lembra ele. Né? O senhor estava preparado para assumir a denominação? Olha, eu relutei muito. Né? A minha visão sempre foi de plantar igrejas. Eu sou um evangelista nato.
né? Ganhar almas. A glória de Deus, a presença manifesta de Deus sempre foi a nossa paixão. Eu sabia que uma denominação do tamanho da nossa, no lado estrutural, você sabe disso, há muitos problemas. Dandu, que é meu amigo, uma vez ele usou a expressão e disse: Jair, você tem muita coragem. Eu não teria coragem de assumir, não. A carroça da denominação é muito pesada. Pesada, imagino. Eu relutei. Eu quis que o segundo vice assumisse, o terceiro vice assumisse. Eles não quiseram. O Palarone acompanhou todo esse meu drama. Ata pronta, ele internado, muitos pagamentos a serem feitos. Né? Ele era o presidente, cheque, dependia dele, do tesoureiro, assinatura de cheques e tal. E a diretoria me pressionando. Eu disse, não. Para você assumir como em exercício? Hein? Você já estava como presidente em exercício? Estava, automaticamente. Né? Porque ele estava impossibilitado. Mas aí, ô César, depois de muita relutância, eu cheguei no hotel, fui orar, o Espírito de Deus ministrou no meu coração aquela palavra de Mardoqueu para Esther. Quem sabe, para um tempo como este, te preparei para esta hora. Naquela hora eu tive convicção. Chamei a equipe, né, no outro dia pela manhã, e disse, tenho uma decisão, vou assumir. Deus quer que eu faça isso. E esses 5 anos, pela graça de Deus, bondade também de tantos superintendentes, pessoas mais preparadas que eu, né? Com o apoio de todos eles, nós estamos aí à frente desse trabalho, dessa igreja. Fora o Brasil, quantos países tem Casa da Bênção? Nós estamos hoje muito bem em Portugal, né? Estamos nos Estados Unidos, na África, mais precisamente em Angola, né? Uma visão agora de ampliar nos Estados Unidos, com pessoas enviadas exclusivamente para isso. Né? O trabalho vai ser dinamizado lá na América do Norte. Legal. E aqui no Brasil, quantos tem ideia? Dá para saber quantas igrejas tem? Assim, fácil não, né? Nós temos acima de 1.700 igrejas espalhadas pelo Brasil. Um grande trabalho. Apóstolo, privilégio te receber aqui hoje. Muito obrigado. Ô César, eu que agradeço, senti-me profundamente honrado pelo convite. Que bom. Que Deus continue te abençoando. Você é um nome de referência aqui em São Paulo, no Brasil. A gente te acompanha pelas redes. Amém, que continue bom. Sempre assim. Amém. Um abraço. Obrigado.